Existe, dentro da atividade do planejamento financeiro, existe uma parte que é coleta de dados, né? E a coleta de dados, ela é importante porque se eu coletar bons dados, o que eu vou entregar de resultado é mais preciso, é mais assertivo, né? Então, esse é um ponto importante que, em geral, toma tempo e, às vezes, é um pouco entediante, né? Tanto para quem faz quanto para quem, para o cliente que tem que ficar dando as informações e tal. E à medida que a gente vem acompanhando vocês em casos reais, a gente foi percebendo que existe uma nova forma de fazer essa coleta de dados que é mais agradável para vocês e principalmente para o cliente, tá? E isso faz com que, nos experimentos que a gente fez, a gente viu que o cliente acaba ficando mais participativo, o que a gente considera muito importante. Então, eu vou fazer aqui um processo do zero. Ó. Eu vou vir aqui na lista de clientes e vou incluir um cliente novo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do cliente, vou colocar aqui a data de nascimento dele, o sexo e o CEP. O CEP é importante para o cálculo do inventário, porque os recursos financeiros ele vai utilizar o estado do endereço residencial para fazer o cálculo. Se você não souber o CEP, você pode clicar aqui, ó, endereços, colocar aqui a UF, colocar aqui no Rio de Janeiro, tá? Isso aqui já resolve essa questão. Na sequência aqui, eu vou colocar o cônjuge. Então, já coloquei o cliente, já coloquei o cônjuge, tá? Eu posso colocar mais dados aqui, posso colocar foto, mas isso aqui é o principal, tá? E vou colocar aqui que eles têm um filho. A partir daqui, em princípio, o que eu faria? Se eu for fazer um planejamento completo, onde eu vou coletar receita e despesa, eu mudaria aqui de primeira reunião para cliente 360 graus e iria preencher aqui as perguntas. Esse é o caminho normal que, em geral, todo mundo faz. E aqui eu vou preenchendo, né? Vou preencher a receita, vou preencher a despesa, vou revisar os valores da educação, que como eu coloquei o filho lá, ele já gerou as etapas aqui. Mas aqui, se você olhar, é um formato parecido com planilha Excel, né? Que você vai, basicamente, o cliente está vendo letra e número, né? E você vai preenchendo. O que, que é a sugestão para vocês de agora para frente, se ainda não estão fazendo? É, a partir do momento que colocou o filho, coloquei o cliente, coloquei o cônjuge, coloquei os filhos, ou outros dependentes. Eu já venho aqui para o número 2, estudo, tá? Vou ir aqui na letra B, acumulação, e vou usar esse botão aqui, esse atalho, modo apresentação. Por que isso aqui é importante? Porque repara que aqui, ó, o tamanho da tela é esse, ó, e um gráfico está embaixo do outro, tá? Mas, quando eu clico aqui, a tela fica maior, tá? E fica um gráfico de cada vez. Qual que é a importância disso? Primeiro, fica maior, às vezes a questão do tamanho da letra é importante, né? E quando e eu vou mostrar já já, quando eu clico para alterar um dado a um parâmetro, quando eu volto é muito mais rápido. Então, esse tempo de cálculo que é feito, ele é muito mais adequado para uma interação com o cliente, tá? Então, aqui, ó, repara o seguinte, eu peguei o cliente, os dados do cliente, do cônjuge, dos filhos, entrei nessa tela, não tem nada. Mas aí eu vou começar a conversar com o cliente. O Pedro, olha só, eu preciso ver com você o que que você tem de patrimônio imobilizado, né? Aí eu vou clicar aqui, ó, e vou vir e repara o seguinte, aquelas perguntas que estavam uma embaixo da outra, aqui estão uma do lado da outra. Então eu vou vir aqui em recursos financeiros. E aí o Pedro me fala que ele é separação
parcial de bens, e os bens dele são todos após o casamento. Então, eu vou botar aqui, ele me disse que tem a casa que eles moram vale R$ 1 milhão. Eles têm uma sala comercial de R$ 500 mil e também tem um veículo de 150 mil. Ok? E aí que vem a diferença entre fazer por aqui e fazer naquela tela de perguntas. Quando eu fechar aqui, ó, ele já vai me mostrar um gráfico. E aí eu já posso dizer para o Pedro, olha, Pedro, tá vendo aqui, ó, o seu total de imobilizado é 1.650.000, ok? Agora eu preciso ver com você sua reserva financeira. E aí eu volto para cá, eu vou vir aqui em reserva financeira, recursos financeiros. E aí vou perguntar quanto que ele tem de imobilizado, de recurso financeiro. Então, vou botar aqui uma carteira de R$ 1 milhão. Beleza. Aí, fechei. Quando eu fechei, ó, ele já me mostrou aqui, ó. Então, seu patrimônio total, 2.650.000. 1.650.000 de imobilizado, 1 milhão de recurso financeiro. Essa dinâmica aqui é super importante, porque ela ajuda o cliente a dar foco e ajuda na interação, tá? E aí você tem, então, um patrimônio total de 2.650.000. Você tem alguma dívida? Aí eu pergunto para ele, né? E aí eu vou colocar aqui, vamos dizer que esse imóvel aqui ainda esteja financiado. Aí eu vou vir aqui, de novo, no atalho da revisão de dados e vou colocar aqui o imóvel, o financiamento, ó. Como é uma tabela saque, o que eu vou simular aqui, eu vou usar o expandir, vou vir aqui, vou marcar a tabela saque, vou botar um saldo devedor de 500 mil e 180 parcelas, um percentual de 10%. Fecha e salvo. Ó, aí ele já me mostrou aqui, ó. Então, como você tem esse de dívida, o seu patrimônio líquido é 2.150.000. Tá tudo ok? Aí vamos dizer que ele fala assim, ó. Pô, lembrei aqui que eu tenho uma previdência lá no Bradesco. Aí eu vou vir aqui, ó, revisão de dados. Vamos dizer que esse aqui volta aqui em recursos financeiros. Vamos dizer que isso aqui esteja na XP. E aí vou colocar aqui a previdência. Tem um PGBL lá no Bradesco. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Ele já vai me mostrar. Então, ó, 83% do que você tem está na XP, 16% está no Bradesco, 18% está em PGBL e o restante é a sua carteira total. Às vezes, fazendo isso, o que acontece? O cliente lembra de mais coisas e te dá mais informação e você vai ajustando aqui por esse atalho e ele vai vendo a realidade dele, tá? Uma vez que a gente terminou essa parte aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai avançar aqui na próxima página. E aí o gráfico das receitas vai vir em branco também. E aí eu vou falar com ele. Pedro, agora eu preciso... É claro, pessoal, que o pitch aqui de conversa com o cliente, vocês com certeza farão melhor do que eu estou fazendo aqui. Eu só estou dando um exemplo aqui para deixar claro que o importante aqui é estabelecer uma conversa. Porque o que a gente viu é que essa conversa o cliente se sente melhor e passa a entender mais a importância dele dar o dado correto e participa mais do processo, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, Pedro, preciso ver agora com você a sua renda de trabalho, né? Aí vamos dizer que ele me fala, eu sou profissional liberal, ganho R$ 30.000. Aí a gente pergunta, e a sua esposa, ela trabalha? Trabalha, só que ela é CLT. Aí eu vou falar para ela, então eu preciso do salário bruto dela, vamos dizer que ele me diga R$ 10.000. Isso aqui porque a gente vai calcular o FGTS já, que vai ser aportado todo mês, e o salário líquido, que é o que a gente vai usar para o fluxo de caixa. Quando eu fechar aqui, ó, já vai aparecer novamente o gráfico. Então, Pedro, aqui, ó, tá aqui sua receita, indo até 65, da Mariana até 62. Por que isso aqui é importante? Eventualmente ele vai falar, não, eu vou trabalhar mais ou vou trabalhar menos. E aí a gente vem aqui, pode vir aqui em parâmetros, ó, idades, né, e corrigir aqui as idades se tiver que fazer alguma mudança, tá? E aí a gente começa a ver aqui, ó, aí a gente usa aqui o quê? Ó, Pedro,
eu estou vendo aqui que você tem alguma receita passiva prevista na aposentadoria? Vamos dizer que ele fala que tem sim, ele contribui para o INSS. E aí, o que que a gente pode fazer? Vir aqui novamente, revisão de dados e completar aqui, ó. Vamos dizer que ele me diga que vai estar contribuindo para receber o mínimo, que é 1.518, e a previsão da Mariana é receber 3.500. De novo, quando eu fechar aqui, ele já vai aparecer, tá? E aí posso perguntar, você tem alguma outra renda passiva? Vamos dizer que ele me diga que tem um aluguel. Aí eu venho aqui, novamente, adiciono aqui uma linha e vou colocando, tá? De novo, o que a gente tem visto é que fazendo assim, o cliente participa mais, tá? Então tá aqui, Pedro, ó, tá aqui seu aluguel, tá aqui seu INSS, tá aqui o INSS da Mariana, ok? E aí aqui você já começa, além de pegar dados, já mostrar algumas coisas, ó. Então, Pedro, hoje você tem uma renda total anual de 468 mil, que dá uma média de 39 mil, né? E você é a maior parte da renda, você praticamente 77% da renda da sua família é você o responsável, ok? E aqui você pode até falar se o planejamento vai olhar dependência financeira e proteção, você já pode até introduzir. Pedro, como eu também vou te falar sobre proteção, é bem provável que vai aparecer necessidade de proteção para você. Por quê? Porque sua representatividade na renda é muito grande. A sua falta teria um impacto muito grande, tá? Mas vamos seguir aqui. Ó, quando a Mariana aposentar, a sua renda vai cair de 468 mil ano para 414 mil, que é uma média de 34 mil. Quando vocês dois aposentarem, aí o que que vai acontecer? Ó, o que era, quando vocês dois estavam em fase produtiva, 468 mil, virou 72 mil ano, que é uma média de 6 mil. Então, provavelmente, a gente vai ter que olhar para você fazer aportes para aposentadoria. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Uma coisa que eu já vou te mostrar aqui, ó, e aí, pessoal, tem esse bonequinho aqui, ele é bem legal, que a gente chama ele de FT. Ele já vai me mostrar aqui, ó. Tá vendo, Pedro? Na sua fase produtiva, você vai ter uma renda total de 11 milhões. Como são quase 25 anos, sua renda média é 38 mil. Na aposentadoria, a sua renda prevista é de 1.800.000. Como são 25 anos que a gente está planejando aqui, até os seus 90 anos, é uma média de 6 mil anos. Repara que você vai ter uma queda de 38 para 6, que é uma queda de 84%. Ok? Novamente, acredito que a gente vai precisar, caso a sua reserva não seja suficiente, a gente vai precisar planejar a sua aposentadoria. Muito bem. Agora vamos olhar a sua despesa. E aí eu vou avançar aqui, ó, próxima página. E aí, Pedro, ó, repara aqui, ó, que aquele financiamento que a gente botou lá no início já apareceu aqui. Como ele é uma tabela saque, o sistema já calculou tela decrescente, ok? Para ajudar a gente a chegar na sua capacidade de poupança correta ao longo do tempo. E, como você tem o André, a gente já projetou aqui as etapas de educação do André. Só preciso revisar com você os valores. Aí vou vir aqui, ó, no lápis, vou vir aqui em educação e vou revisar esses valores com ele aqui. Vamos dizer que ele me fala que hoje paga 2.500, tem uma previsão de pagar 3 mil aqui, 3.500 aqui. E aqui, pessoal, uma dica importante é, aqui você não pode pensar em inflação, que você projeta as etapas seguintes a valor de hoje, porque a inflação é tratada automaticamente pelo sistema, ok? Aí vamos dizer que no ensino médio ele vai gastar 4 mil e na faculdade 5 mil. A gente vai revisando isso junto com o cliente, ok? Vou fechar aqui. Quando você fechar, você já vai falar, Tom, já está tudo atualizado aqui, ó. Ok? Agora preciso ver com você as outras despesas que não são educação e financiamento. Tudo que você paga fora esses dois itens. Volto aqui, vou vir aqui no dia a dia e vou informar aqui, ó. Vamos dizer que ele me diga que gaste mais 20 mil reais fora educação, fora financiamento, e só lembrando
que eu acho que vocês já sabem, eu não posso somar, botar aqui esse valor somado com educação e financiamento, senão duplica. Aqui tem que ser sem financiamento, sem educação. Por quê? Porque isso aqui são despesas temporárias, né? E essa despesa de 20 mil que eu coloquei aqui, ó, ele vai projetar até a expectativa de vida, tá? Muito bem. Então, a gente já tem aqui os valores lançados, ok? Então, Pedro, o que que a gente vai olhar agora? Ó, a gente analisou, levantou suas receitas e suas despesas. Agora, a gente vai sobrepor esses dois gráficos. Vamos olhar aqui, ó. Ó, por que que a gente sobrepôs esses dois gráficos? Para ver se você hoje tem capacidade de poupança e se você, na aposentadoria, vai precisar consumir a reserva, ok? Muito bem. Aqui, pessoal, tem uma coisa interessante que eu vi já várias vezes dando suporte aos nossos usuários, junto com os clientes dele. Quando chega nesse gráfico aqui, às vezes acontece o quê? Aqui fica sobrando mais dinheiro do que sobra realmente. E aí o cliente, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí começa a pensar e vai ajustar os valores que você pode ajustar aqui mesmo. Vem em revisão de dados e vai ajustar. Ou aqui acontece uma que sobra pouco dinheiro ou estoura. Que também vai, não, peraí, mas eu não tô. Tá sobrando mais dinheiro ou não tá estourando? E aí essa coisa de ajustar os valores para ficar mais correto, que é super importante para o cliente, acontece naturalmente, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, Pedro, vamos ver agora o seguinte, ó. Tá vendo que você tem um déficit na aposentadoria? Vamos ver aqui o seguinte, ó. Ó, então, ó, repara que aqui, ó, esse aqui é a visão para você entender como a sua reserva vai ser consumida. Então, repara que você irá consumi-la até esse momento na aposentadoria somente, e você vai consumir R$ 13.982 por mês. Ok? Beleza. Agora vamos ver se a sua reserva é suficiente para esse consumo. Aí a gente avança aqui. Ó, tá vendo aqui que ela é suficiente até 87 anos, mas ainda tem uma falta aqui. Como é que, como é que normalmente a gente trata isso aqui, tá? Aqui, ó, veja aqui que o sistema já indica para você o que que você precisa fazer. No seu caso, você tem que aportar mais R$ 535 por mês. Fico olhando aqui, você tem essa capacidade de poupança. Então, a princípio é viável, ok? Porém, vamos analisar uma coisa aqui interessante, ó. Eu vou agora o que que eu vou mostrar para ele? O que aconteceria se ele guardasse tudo que ele pode, ou 80% do que ele pode? Clicar aqui, ó. Aí eu vou usar esse bonequinho aqui. Foi identificada uma capacidade total de 3.700.000 durante a sua fase produtiva, ok? Que é uma média de R$ 12.000 mês. Você precisa guardar 535. Então, tá bem dentro do que você pode. Porém, o que que aconteceria se você guardasse tudo que você pode? Primeira coisa, você iniciaria sua aposentadoria com 8 milhões de reserva. Segundo ponto, você poderia viver mais de 150 anos. Terceiro ponto, você poderia aposentar aos 54 anos em vez dos 65 para ter reserva suficiente até 90 anos. Ou seja, você acumularia, nesse caso, 4 milhões, em vez de 8 milhões, 4 milhões no início da aposentadoria. Ou você poderia aposentar, em vez dos 54 aos 59, e viver de juros, né? Você teria acumulado 5 milhões e 600, que isso aqui te geraria de juros é exatamente o que você precisa consumir da reserva na aposentadoria, e daí não importa quanto tempo você vai viver, né? Além do que, você, nesse caso, deixaria a renda para os seus filhos e netos, deixaria uma renda vitalícia ou patrimônio, ok? Se você, aqui por uma questão de ter uma margem de segurança, aportar 80% do que você pode, o que que aconteceria? Em vez de 8, você acumularia 7 milhões no início da aposentadoria.
de novo, poderia viver mais de 150 anos. Ou você poderia, em vez de aposentar aos 54, aposentar aos 55, para manter o seu padrão de vida até 90. Ou aposentar, em vez de aos 59, aos 61 e viver de juros. Essa tela aqui, ela em geral, quando a capacidade de poupança do cliente permite ele antecipar a aposentadoria, é bem legal, tá? Os clientes gostam bastante. E aqui te dá alguns insights. Mesmo que ele não possa antecipar, aqui você vai ter uma ideia de até quando isso aqui seria viável, até aqui a expectativa de vida financeira seria possível ele fazendo 100 ou 80% de aporte do que ele pode, tá? Muito bem. E aí, ó, o que que a gente pode fazer nesse momento aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, vamos simular você guardando 50% do que você pode. Aí vocês vão usar esse parâmetro aqui. Que isso, pessoal, você faz junto com o cliente. E é isso que faz o cliente conectar com o que você está fazendo e ser uma reunião agradável para ele, tá? Eu já vi clientes começarem a reunião assim com um certo desânimo e terminarem a reunião perguntando se o relatório vai ser enviado, né? Chegando até a se aproximar da tela. Eu não sei se é por causa do tamanho da letra ou não, mas acontece muito. O cliente ele faz assim, ó, ele começa assim e aí ele começa a fazer assim. Por quê? Porque isso aqui é interessante para eles. Eles não sabem essa informação. Essa é uma informação valiosa e que muitas vezes ajuda a pessoa a botar ordem no pensamento, a entender o que tem que fazer e o mais importante, a fazer. Porque não adianta fazer o planejamento se o cliente não seguir o planejamento, né? E essa dinâmica ajuda bastante nesse sentido, tá? Muito bem. E aí aqui, ó, eu vou criar um cenário, ó. Eu tenho um cenário 1 aqui, vou adicionar outro cenário, ok? Esse aqui, ó, eu vou clicar aqui e vou alterar aqui, ó, 100 aportes. E esse aqui, eu vou alterar para 50% de aporte, ok? E aqui, ó, vou usar esse número 4 aqui para colocar, ó, aplicar, aí vou usar esse parâmetro, aplicar a economia da receita mensal. Então, aquele verdezinho que está sobrando lá, eu vou guardar 50%, ok? Veja aqui, ó, olha o que que aconteceu nesse caso aqui, ó. Ele não chegou a atingir totalmente a independência financeira vitalícia, mas chegaria com 5.147.000 no início da aposentadoria, né? Se eu voltar aqui com ele para ele entender nesse gráfico aqui, ó, tá vendo, Pedro? Ó, olha o que que a gente está simulando. A gente está pegando metade do que sobra todo mês seu e aguardando, mês a mês. É isso que a gente está fazendo, tá? Ah, então, veja aqui, ó, olha o que que vai acontecer. E aqui, pessoal, não sei se vocês usam isso aqui, mas esse gráfico ele tem aqui visualizar como tabela. Então, você consegue ter uma média aqui dos aportes que ele tem que ir fazendo, tá? Você consegue ver como que começa o ano, como que termina, e a média de aporte mensal está aqui, ó. Isso dá para incluir no relatório, tá? Muito bem. E aí, o que que você pode avançar com o cliente? Vir avançar mais um gráfico aqui e mostrar para ele assim, ó. Repara aqui, ó, o seguinte. Se você não fizer aportes, primeiro, não dá, né? O mínimo que você tem que fazer é 535. O ideal, 6.000. Por que 6.656? Por que o ideal? Porque se você fizer isso aqui, você vai viver de juros. Então, na sua aposentadoria, você consome o que você precisa, e está aqui, porém, não consome o principal. E aí não importa quanto tempo você vai viver, e desse formato você vai deixar um legado para sua família, para os seus filhos e netos, tá? A outra alternativa, aí eu vou desligar aqui, ó, e isso aqui é um recurso importante da conversa. Eu vou desligar aqui. Ó, a outra alternativa é você baixar o padrão de vida. Em vez de você gastar 13.982 da reserva todo mês, você baixar para 6.000 para viver de juros ou 12.800 para o dinheiro ser suficiente até 90. Ok? Mas repara que
Pedro, o seguinte, ó. Se você guardar metade do que você pode, olha só. Olha esse gráfico como ele está e como ele vai ficar. Ó, vou trocar aqui, ó, no cenário que a gente criou. Tá vendo? Você chegaria aqui com os 5 milhões, em vez de 13, poderia gastar, por exemplo, 25 para o dinheiro dar até 90 anos. Ou algo entre 13 e 400, que é um pouco menos, aqui você ainda não atingiria a independência financeira vitalícia, mas gastando isso aqui, a sua expectativa de vida ainda vai ser grande. Perdão, a sua expectativa de vida financeira. Okay? E repara aqui que com um aporte adicional, fazendo esses aportes de 50% e um aporte adicional de 109 mil, hoje, aí sim você atingiria a independência financeira vitalícia. Ok? E aí, pessoal, e assim, basicamente essa é a dinâmica, tá? De fazer, eu vou parar agora aqui e vou abrir para vocês fazerem perguntas, e aí eu posso voltar aqui na tela. Mas, assim, a ideia principal que a gente queria mostrar é essa: é o preenchimento de dados deixar de ser naquele formato planilha, entre aspas, e passar a ser esse formato misturando input de dados com visualização de gráficos, né? A gente acompanhou isso com cerca de 25 clientes. Eu chamo de clientes reais, porque os nossos clientes, a gente não faz o trabalho que vocês fazem. Então, a gente, para ter essa interação, isso só acontece quando alguém solicita esse tipo de apoio, que é possível solicitar. E nessas 25 interações, 20 delas foram feitas dessa forma. E eu posso garantir para vocês, a reunião é totalmente diferente. O processo é totalmente diferente, o engajamento do cliente é diferente e cria uma sensação neles muito boa, tá? Então, assim, quem ainda não experimentou fazer assim, vale a pena experimentar. Tá, Em que momento a gente fala sobre seguro de vida? tá. É uma boa pergunta. É assim, ó, normalmente, o que que a gente faz? Isso é uma coisa bem interessante, tá? O que que a gente vem sugerindo até para aquelas pessoas que em termos de produto, entregam só o seguro de vida. O ideal é primeiro, seguir essa sequência que eu fiz com vocês aqui. Por quê? Porque essa sequência, você levanta os dados, né? Consegue o envolvimento do cliente, ele te dá a informação mais correta e você mostra primeiro a situação dele de sobrevivência, né? E o planejamento do primeiro risco, que é o quê? É o risco de eu viver muito sem qualidade de vida. A partir do momento que você mostrou isso aqui, se você vai falar de proteção, o que que você faz? Você fecha aqui e você vai. A gente até agora estava na letra B. Aí a gente vai para a letra C, tá? E aqui, ó, repara que aqui eu não botei as fotos, elas não aparecem aqui, ó. Eu mostrei lá no início que você pode botar a foto do cliente e dos filhos. Quando coloca, elas aparecem aqui, tá? Então, assim, uma vez que falei de acumulação, vou falar agora do segundo risco, que é a interrupção de renda prematura, tá? E aqui ele já vai mostrar os capitais para sucessão vitalícia e os capitais temporários para proporcionar conforto à família, né? O que que é interessante aqui, tá? É você usar de novo, o FT. Por quê? Porque agora você vai conectar vida, o planejamento de independência financeira, com o planejamento de interrupção de renda prematura. Por quê? Se der tudo certo, o que que acontece com esse cliente aqui, que é um cliente fictício, ok? Repara que ele tem capacidade de pagar todas as contas, capacidade de guardar dinheiro e ainda tem uma margem de segurança. Como ele não precisa consumir a reserva antes da aposentadoria, ele ainda está guardando dinheiro, ó, a reserva dele, ó, tá tranquila, tá? Mas o que que acontece se ele morre hoje, tá? Esse gráfico vira esse. Então repara que ele antes conseguia pagar tudo,
guardava dinheiro, ainda sobrava dinheiro. Agora não consegue pagar as contas. A fal... Lembra que nesse caso aqui ele era 70% da renda? A falta dele faz isso aqui, ó. Faz o consumo da reserva começar hoje e não aqui. Olha só. Esse consumo da reserva que começaria aqui vem para cá. Quando isso acontece, a reserva, nesse caso, só daria até 45 anos. Tá vendo que ela acabou aqui? Então, assim, primeiro você mostra lá a acumulação, aí vem para cá. Por quê? Porque você precisa conectar isso com isso. E aí, qual que é, até onde eu sei, qual que é a maior objeção do seguro de vida? Por que que eu preciso de 3 milhões de capital segurado? Muito simples. Se esse capital entrar aqui, ó, esse gráfico vira esse. Ou seja, aquele capital ali, naturalmente, assim, pessoal, esse cálculo aqui, ele é um cálculo extremamente preciso, tá? Por quê? Porque ele traz as despesas a valor presente, considerando o quê? Se eu receber 3 milhões de capitais, eu não vou botar isso embaixo do colchão. Eu vou aplicar. Ao aplicar, isso vai me render juros. Esses juros complementam a minha necessidade de pagamento. Está provado aqui nesse gráfico. Se aquele capital entrar aqui, isso, a minha reserva vai ficar assim, ok? Eu vou conseguir pagar toda essa diferença aqui antes e depois da aposentadoria. Tá vendo aqui ela descendo aqui, ó. E o cálculo é feito para chegar exatamente até a expectativa de vida planejada. Ah, eu quero aumentar a expectativa de vida. Tudo bem, aumenta para 100, ele vai recalcular tudo. Tá, isso é bem rápido. Isso você faz na frente do cliente. Ok? Inclusive, uma coisa legal que tem, assim, ó, em planejamento de seguro, eventualmente você encontra o quê? Aquele cliente que fala assim, poxa, mas ok, legal, mas eu quero proteger minha família até 5 anos depois do meu filho mais novo se formar. Aí o que que a gente faz? Ó? A gente acrescenta essa informação. Venho aqui, repara que aqui tem 3 colunas, ó. Vou vir aqui no parâmetro, ó, parâmetro. Ele já até abriu aqui em proteção. A gente já usou cenários e taxas, já passou aqui pela idade, mexeu aqui em acumulação com que ele guarda dinheiro. Agora eu vou usar o proteção. E aí eu vou dizer aqui para ele me exibir o morte até. Ó. Exibir o morte até. Olha o que vai acontecer lá na tela. Vão aparecer agora 5 colunas. E aqui, por default, ele trouxe 65 anos. Ó, se você quiser proteger sua família até o ano que você faria 65 anos, você precisa desse capital. Se você quiser proteger sua família até o ano que você faria 90 anos, é esse capital. Não, eu quero proteger até 70, o ano que eu faria 70 anos. Aí você vai vir aqui, na frente dele. E o pessoal fala assim na frente do cliente, porque isso, o que eu vi no dia a dia desses acompanhamentos, essa velocidade de mudança, e ele faz uma pergunta e tem a resposta, tem um impacto na percepção do cliente, tá? Positivo. Então, eu vou vir aqui em idades e vou mudar aqui, ó. Cobrir morte até 70. Quando eu fechar aqui, ele já vai ajustar. Então, você precisa desse capital aqui. Não sei se respondi aí, mas essa é a sequência recomendada, por quê? Porque as pessoas naturalmente aceitam melhor a, a ideia de guardar dinheiro para aposentadoria, tem uma maior dificuldade de entender a necessidade de proteção. E aqui o caminho que a gente fez foi conectar um no outro. E as duas coisas são importantes. Um bom planejamento financeiro, ele olha para as duas coisas. Porque eu tenho que me proteger para uma interrupção de renda, mas eu também tenho que me garantir para uma vida longa sem qualidade de vida. Então, pessoal, assim, primeiro, obrigado aí pela presença de vocês, né? Fiquem à vontade para nos acionar para tirar dúvida do que foi falado aqui, de outras coisas. Assim, nosso maior desejo é que realmente vocês tenham resultado usando a ferramenta, fazendo aí o melhor pelo cliente de vocês, né?